realidades da nova criação. Então vai ser a nossa matéria da nossa primeira aula, né? Realidade da nova criação. Espero que o vídeo não fique longo, mas peço que você pegue aí seu papel e caneta. Aqui é a nossa camisa da nossa escola, né? Curso de Teologia, Doxa, curso de Teologia. Então, nós vamos fazer aqui a nossa primeira aula. Se você ouvir um barulho ou outro, eu tenho tentado ao máximo achar um lugarzinho mais reservado, porém, o que nós temos é a igreja, e a igreja sempre é movimentada. Então, é importante que você fixe bem aqui, né, para a gente começar a nossa primeira aula. Então, nós vamos lá, vamos estudar sobre realidade da nova criação. O texto base é 2 aos Coríntios, capítulo de número 5, versículo 17. Né? Aquele texto que todos nós já conhecemos, que você conhece muito bem, né? Aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, esse versículo ele retrata o que é essa nova vida em Cristo, né? Ele nos traz assim uma ideia do que é essa nova vida em Cristo Jesus. Eu quero ler aqui na tradução NVI, certo? A tradução NVI diz assim: porque se alguém está em Cristo é nova criação. Olha aí, as coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Né? Então, primeiro que nós temos que desmistificar o que, na verdade, o versículo está dizendo. Eu vou usar a expressão versículo porque eu quero trazer a atenção de todos nós para o cerne da palavra, né? Para o, digamos assim, o ponto principal que é o autor da palavra, que é Deus. Então, teólogos usam muito, e eu não estou dizendo que isso é errado, o apóstolo Paulo disse, o apóstolo fulano falou. Então, como trata-se da Bíblia Sagrada, então a Bíblia diz, segundo aos Coríntios 5,17, que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e isso tudo se fez novo. Atentando para o contexto, vamos entender que quando a Bíblia diz assim, aquele que está em Cristo, né? Primeiro ponto, é que aquele pode ser qualquer pessoa que aceitou a Jesus. Então nós já quebramos aí a ideia calvinista de que Deus escolheu uns para a salvação e outros para a perdição. Né? Aquele que está em Cristo pode ser qualquer pessoa. Esteve em Cristo, ele é nova criação ou nova criatura. Né? E é por conta dessa expressão nova criatura que antigamente muitos crentes diziam que quem aceita Jesus é filho de Deus e quem não aceitou Jesus é apenas uma criatura. Só que, na verdade, quando a Bíblia se refere ao não crente como sendo uma criatura ou um ímpio ou coisas dessa natureza, expressões dessa natureza, na verdade, a Bíblia está usando um termo técnico para diferenciar o crente do não crente, né? O salvo do não salvo. Porque, a bem da verdade, literalmente, todo ser humano, ele nasceu por vontade de Deus. Ele provém de Deus. A Bíblia diz que quando esse ser humano, a despeito da sua fé, quando ele morre, o seu espírito, né, volta para Deus que o criou. Então, esse homem, o ser humano, ele é uma criação de Deus em sua totalidade. E só para a gente ficar bem assim ciente dessa questão, nós entendemos que, como todo ser humano ele é criação de Deus, ele provém de Deus, então nós entendemos que aquele que criou, aquele que deu a vida, ele se identifica como sendo Pai. Então Deus é Pai de todos, do crente e do não crente.
Sei que vai dar um nozinho na sua cabeça, mas você vai entender muito bem. Primeiro eu quero que você entenda que quando a Bíblia usa o termo ímpio, criatura, tal, é só para diferenciar e mostrar a condição do crente e do não crente. Porque, a bem da verdade, se Deus criou, se Deus deu a vida, ele é progenitor de todo ser humano. Então, teologicamente, né, Deus ele tem 5 tipos de filho. Deus tem 5 tipos de filho. Então vamos lá para os 5 tipos de filhos de Deus. Primeiro, Deus tem filho por formação. Adão foi formado do pó da terra. Entendeu? Então Adão é filho por formação. Deus tem filho por criação. Os anjos foram criados e são chamados criaturas de Deus. Certo? Como também são chamados filhos de Deus. Então, formação, Adão. Criação, os anjos. Aí agora vem filho por geração. Ele só tem um, que é Jesus. Este é meu filho, hoje mesmo te gerei. Né? Filho por geração. Filhos por eleição. Um povo que foi eleito por Deus desde a eternidade. Israel. Israel é considerado filhos de Deus por eleição. E filhos por adoção. São tudo termos técnicos, né? Para mostrar os tipos, as qualidades de filhos. Os filhos por adoção somos nós, a igreja, né? Aqueles que aceitaram a Jesus como Senhor e Salvador. Mas todo ser humano, você percebe aí que é filho de Deus, né? E esses termos teológicos, termos técnicos que são usados, é só para diferenciar uma situação de outra e mostrar a condição de cada filho de Deus. Então, se alguém está em Cristo, nova criatura é, não significa dizer que aquela pessoa antes de ser de Cristo, ele não era filho. Se você atentar lá para Lucas capítulo 15, você vai ver que Jesus conta uma parábola de um homem que representa Deus. Ele tinha 2 filhos. Um saiu e foi gastar todos os seus bens vivendo dissolutamente. Quando ele cai em desgraça, se arrepende, ele volta para a casa do pai, entendeu? E o pai abraça, dizendo assim: este meu filho estava morto, mas agora reviveu. Mas perceba bem que ele trata ainda como filho. Só era um filho que estava morto, mas pelo fato de ele estar distante do pai, ele não deixou de ser filho, tá certo? Isso não estou falando da salvação em Cristo, estou falando que o ser humano, originalmente, ele nasce de Deus, todo ser humano ele vem de Deus, portanto, Deus, ele é pai de todos. Porém, há uns que estão mortos espiritualmente, que são aqueles que não têm Jesus, né? Aqueles que foram corrompidos pelo pecado original de Adão, né? Esses estão na condição de criatura, certo? São seres humanos, mas digamos que tecnicamente a Bíblia os classifica como criatura e outros termos mais para mostrar a condição em que eles se encontram diante de Deus. Então, nova criatura é quando ele aceita Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. Coisas velhas estão aí no plural. Tudo novo, percebe-se que a linguagem continua no plural. Então, quando as pessoas antigamente elas frequentavam uma escola bíblica dominical como eu, e muitas igrejas até hoje, como a nossa, ainda tem escola bíblica dominical, eles ensinavam a nós, acho que até para não dificultar o nosso entendimento, eles diziam o seguinte, que as coisas velhas que se passaram tinha a ver com a nossa roupa, tinha a ver com o cabelo, tinha a ver com o nosso palavreado, tinha a ver com a nossa vida no aspecto cultural, etc, etc, né? Só que, na verdade, quando nós atentamos para o contexto bíblico, o que, na verdade, se fez novo aí, o tudo novo, é tudo novo dentro de nós, é a nossa nova natureza. É que a Bíblia ela tem uma linguagem bem diferente da nossa, né? Porque, na verdade, a Bíblia está escrita no português, mas ela não foi escrita originalmente no português. Ela foi escrita em diversas línguas, por exemplo, aramaico, hebraico, que é o Velho Testamento,
e o grego no Novo Testamento. Ela depois é transliterada para outras diversas línguas até chegar até nós. Então, não é porque está no plural tudo se fez novo que está falando do cabelo, do brinco, do batom, da roupa, da calça, do aspecto cultural. Está falando aí de algo muito mais importante, que é a nossa alma, o nosso espírito, né? A nossa mentalidade. Então, tudo se fez novo, tudo dentro de nós, certo? Tudo dentro de nós. O tudo que se fez novo aí é tudo dentro de nós. Uma nova mentalidade, né? Uma nova natureza. A natureza divina agora está em nós, que é a presença do Espírito Santo de Deus. Então é isso que se fez novo dentro de nós. Se você puder ler o versículo de número 18, diz assim: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou, olha aí, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando, olha aí, consigo mesmo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Você percebe que estávamos distantes de Deus e fomos reconciliados por meio da pregação do Evangelho. Quando cremos, automaticamente o Espírito Santo de Deus se fez morada em nós. Tocou em nós pela palavra e posteriormente habitou em nós. E é isso que se faz tudo novo dentro de nós. Uma nova natureza, uma nova mentalidade, uma nova perspectiva de vida. E essa nova vida, ela é espiritual. Então, por isso que essa matéria se chama Realidades da Nova Criação. Porque se é espiritual, as pessoas logo pensam o seguinte: se é espiritual, significa dizer que não é real, né? Algumas pessoas inocentemente pensam assim. Então, perceba que lá em Hebreus capítulo 11, se você puder abrir a sua Bíblia aí, Hebreus capítulo 11, nós temos aqui um versículo chave para isso. Hebreus capítulo 11, versículo de número 1. Hebreus 11, 1. Aí você pausa o vídeo, volta, entendeu? Qualquer questionamento, qualquer dúvida, você pode entrar nas nossas redes sociais e deixar sua pergunta até aqui mesmo no comentário, tá bom? Lembrando que esse vídeo não é para fazer views, não é para nada a não ser para os irmãos da igreja que têm nos acompanhado, e por falta de tempo eu estou aqui fazendo as aulas, né, por vídeo, mas teremos aula presencial, né? E aí, enfim, os interessados que morarem aqui perto, nós estamos disponíveis para tirar qualquer dúvida, certo? Então vamos lá, Hebreus 11, eu acho aqui na minha Bíblia aqui online, rapidinho aqui, Hebreus capítulo 11, minha gente, que é aquele texto, né? Muito conhecido dos queridos irmãos. Vamos lá, diz assim na King James atualizada: ora, a fé é a certeza de que haveremos de receber o que esperamos, e a prova de fatos que não se veem. Prova de fatos que não se veem. A fé é o que nos dá substância para tocarmos o invisível, né? E eu gosto da expressão que a fé, olha aí, a certeza, né, de recebermos o que esperamos. E a prova, essa aqui é a prova de fatos daquilo que não se vê. Parece até uma contradição. Se não vemos, significa dizer que é abstrato, mas não. Aqui deixa bem claro que não é pelo fato de ser invisível, não é pelo fato de nós não enxergarmos que aquilo é uma abstração, ou não passa de uma abstração, né? Que aquilo ali não seja real, não exista.
prova de fato. Se é fato, significa aquilo que é concreto, aquilo que existe, aquilo que é real, que não se vê. Existe, é concreto e é real. A gente só não vê. Então, essa nova vida em Cristo, ela não pode ser visualizada pelos olhos carnais, né? Ela é vista pelos olhos da fé. Ela é contemplada pelos olhos da fé. Ela é vivenciada pela fé. Então, essa nova vida em Cristo, ela é invisível, mas ela é real. Por que ela é invisível? Porque ela foge da nossa visão periférica. Porque trata-se de algo que começa de dentro, aleluia, para fora. Então, Deus começa a trabalhar dentro de você. E isso vai resplandecer fora. Começa no interior e resplandece, reverbera no exterior. Então, muitas pessoas acham que a nova vida em Cristo tem a ver com a reformulação cultural, moral. Acha que, eu vou parar de xingar, eu vou parar disso, vou parar com aquilo, eu não vou mais pentear o cabelo desse jeito e tal. Bem, o conselho bíblico para você é, se Deus tocou em você, se você se sente inquieto com um palavreado, com uma roupa, com um determinado penteado, ou sei lá mais o que, ambiente, bom é que você obedeça à voz do Espírito de Deus, faça aquilo que Ele está mandando. Porém, a preocupação de Deus não é com a questão exatamente daquilo que é estereótipo, daquilo que é exterior, daquilo que é aparente. A preocupação de Deus é daquilo que é interior, né? Porque se Ele dominar, aleluia, estou sentindo a presença de Deus, o seu coração, a sua mente, Ele consegue reformular, transformar toda a sua vida. Então as outras coisas vão ser secundárias, são secundárias. A prioridade é o seu coração, a prioridade é o seu espírito. E a obra quem faz é o Espírito Santo e não nós. Amém? E não nós. Por isso que há muitas pessoas que se convertem e às vezes continua ouvindo uma música lá, continua vestindo uma determinada coisa, continua arrumando o cabelo de um determinado jeito, continua usando um determinado aparato, né? E mantendo uma aparência tal. E aí, outros mais velhos, talvez, mais arcaicos, começam a criticar. Não, isso aí não está certo, isso aí, cadê? É crente, por que não mudou? Eu não posso me delongar muito nos comentários, senão o vídeo fica longo, mas, porém, nós temos que entender que também tem um outro grupo que diz assim, não, aceite Jesus e permaneça do jeito que você é. Isso é errado, porque o crente ele tem um perfil, ele tem um padrão, ele tem uma forma, ele tem um comportamento, ele tem uma mentalidade completamente diferente do mundo. A Bíblia não apoia roupas indecentes para homem e para mulher. A Bíblia não aceita a sensualidade nesse aspecto, né? A Bíblia condena qualquer tipo de exagero, seja nas questões relacionadas à música, relacionadas a amizades, a locais. A Bíblia não apoia você estar em determinados ambientes que promovem contenda, prostituição. Então, esses ambientes que desagradam a Deus. Nós vamos ver tudo isso paulatinamente. Mas, porém, a nossa primeira lição é essa. Esses 2 versículos aqui já deixam bem claro quem é você em Cristo, o que é a nova vida em Cristo, certo? Essa realidade da nova vida em Cristo Jesus. Só que, como nós já temos aqui uma boa introdução a respeito do assunto, então, nós vamos estudar paulatinamente, né, essa matéria. Por quê? Porque ela trata de coisas que estão relacionadas a essa nova vida. E eu quero aqui externar uma máxima para que você possa absorver e, a partir de então, você começar a entender melhor todo o conteúdo da matéria. É que a vontade de Deus, essa é a máxima, a vontade de Deus só se manifesta onde ela é conhecida. A vontade de Deus
só se manifesta onde ela é conhecida. Se você não conhece o querer de Deus, a vontade de Deus, dificilmente vai se manifestar na sua vida. Às vezes você aceitou Jesus, mas por não conhecer essa realidade espiritual, essa bênção que é a vida, essa nova vida em Cristo Jesus, você sofre, você perece, né? Como um mendigo espiritual, tendo casa, tendo pai, tendo riqueza, tendo felicidade, tendo saúde, tendo prosperidade. Então, nós queremos aqui resgatar com a ajuda de Deus todos esses valores dessa realidade espiritual, né? E eu quero fechar aqui com duas palavras importantes que acabam sendo um pouquinho confundidas quando lemos a Bíblia a priori. São as promessas incondicionais, né, que acabam sendo confundidas com a realidade da palavra de Deus, com a realidade espiritual. A promessa, porque existe na Bíblia promessas incondicionais e promessas condicionais. Vamos lá. Promessas incondicionais. Deus prometeu que Jesus voltará. Jesus falou, prometeu, vou voltar. Aconteça o que aconteça. Acontecer. Ele vai voltar porque isso é incondicional. Ele vai voltar, né? Então, Deus prometeu e vai acontecer com a minha fé ou sem a minha fé, com a minha oração, sem a minha oração. Jesus prometeu que ia voltar e pronto, vai voltar. Promessa incondicional. Segundo tipo de promessa são as promessas condicionais. Eu posso pedir tudo o que eu quiser, mas tenho que cumprir a condição estabelecida por Deus. Vai sempre ser abreviada, antecedida pelo si. Se me ouvires, me obedeceres, comereis o melhor da terra, etc, etc. Aquele que ouvir o evangelho, crê e for batizado, esse será o salvo. Então, todas as promessas realizadas, a bênção, a salvação, elas estão dentro de uma condicional, certo? Agora, o que é realidade? Realidade é fato. Lembra Hebreus, capítulo de número 11, versículo 1? O que é realidade? Realidade é um fato que já aconteceu. A realidade aponta para o passado e fala de tudo aquilo que ele já realizou por mim lá na cruz do Calvário em Cristo Jesus. É uma realidade, é fato. Jesus morreu, estabeleceu ali a nossa salvação, consequentemente a nossa nova vida nele. É fato, não é uma condição. Que Deus te abençoe. Que Deus te fortaleça, né? E que você entenda que agora a salvação em Cristo Jesus, ela é uma realidade, não é uma condição. Condição é você entrar nessa nova vida, aquele que está em Cristo. Nova criatura é. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Hoje é apenas um vídeo de introdução da matéria, mas acredito que haveremos de ter mais tempo, vou tentar gravar ainda hoje. Agora vai ser uns vídeos um pouco mais longos, 30, 40 minutos. Espero que você tenha fôlego, né, paciência para receber essas verdades do Evangelho. Eu finalizo ainda dizendo o seguinte, que muita gente já crente, né, e principalmente os antigos, acham que esse assunto é passado, batido, que não tem nada mais para oferecê-los. Mas é aquela coisa, irmãos, é importante esse assunto para os novos convertidos, para os que já são mais velhos na fé, porque eles trazem muita coisa importante. E muitos detalhes a respeito da salvação e de quem somos nós em Cristo Jesus. Mas um deles que eu quero deixar aqui, né, acrescentar mais um, é que o fato de ser salvo não é somente você estar livre da ira do inferno, é você ter paz com Deus. E não é só você ter paz com Deus, é você ser perdoado, é você ser curado, é você ser liberto, é você ser próspero. Amém? Deus te abençoe, compartilhe aí com nossos irmãos e esteja nos acompanhando no nome de Jesus.